que aturar! Tem que aturar o homem! Tem que aturar Abel Ferreira, o papai do Cuca! O Cuca ficou no colinho do Abel de novo, tem meme na internet. O Cuquinha, neném, no colo do Abel Ferreira, é o grande treinador da atualidade no futebol brasileiro, amigo. Eu mesmo já critiquei, já cansei do chupa pilhado e tem que chupar mesmo, porque não dá pra falar de Abel Ferreira. Não dá. Um jogador a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo e o Palmeiras, mais uma vez, numa semifinal de Libertadores, amigo. Tem mascarazinha, tem homenagem, porque o cara nunca foi eliminado em Libertadores desde que chegou no Palmeiras. Já dou uma boa tarde com esse meu visual. Portuga, para Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. Opa. Velho Vamp tá chegando, tá atrasado, porque tá triste. Ele tá inconsolável com a fase do Palmeiras e do Flamengo. Tudo indica que o Vamp vai ter que ver outra final entre Palmeiras e Flamengo. Bruno Prado, que jogo heróico do Palmeiras do Abel Ferreira. Faço questão de estar todo de verde hoje, verde da esperança, que o torcedor palmeirense não perdeu em momento nenhum, nem quando teve 2 jogadores a menos, Bruno Prado. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. Pilhado não, Abel Ferreira. Abel Ferreira, é verdade. Desculpa, viu? Professor Abel, que mais uma vez venceu, mais uma vez está numa semifinal de Copa Libertadores. E foi mais uma vitória que está na história aí desse Palmeiras. Esse Palmeiras tem vários jogos inesquecíveis. E com 9 jogadores, ele jogou com 10 desde o primeiro tempo, depois com 9 já perto do final do jogo. E não tomou tanto susto assim. Claro que teve um outro lance, teve uma bola na trave, mas não foi uma pressão absurda do Atlético. Não foi aquela coisa do Atlético esmagando o Palmeiras, aproveitando bem da vantagem numérica. Depois, é interessante na entrevista dos treinadores, né? O Cuca fala daquela coisa, eles ficaram com menos jogadores, eles se fecharam, que é óbvio, né? E depois o Abel meio que tentou explicar como o Atlético deveria ter atacado, né? Como atacou e facilitou quando ele soube dessa resposta do Cuca, né? O Abel falou, não, eles estavam com muitos jogadores pelo lado, ninguém por dentro, até facilitou um pouco pra gente. Então foi interessante, né? E realmente o Galo não aproveitou muito bem a vantagem numérica, não. Lembrando que lá estava 2-0 e deixou empatar. Então o Atlético teve todas as chances para eliminar o Palmeiras e não conseguiu. E esse Palmeiras, que é impressionante, mesmo que não ganhe essa Libertadores, é um time muito duro de ser batido e é mais um capítulo dessa história fantástica do Palmeiras do Abel Ferreira. O negócio é o seguinte, Bruno Prado. Pois não. Abel Ferreira despertou o chupa pilhado lá atrás. Foi. Mas hoje é chupa vampeta de novo. De novo. Ele perdeu R$100 nesse jogo. Ele não para de perder dinheiro. Tá chegando o cara que tá inconsolável, o cara que tá arrasado, mas também tá chegando o cara que tá eufórico. Mauro Betting chegando também, depois de uma classificação heróica. E o Bobo, além de ter que ver outra final entre Flamengo e Palmeiras, que ele vai ver, os dois vão passar. Pode dar 100 pro Abelzinho? Você pode dar 100 pro Abel? Não trouxe hoje, não. Não. Cheguei Eu não tô acreditando. Você só pode estar de brincadeira. Você não trouxe o dinheiro? Eu cheguei atrasado, não deu tempo de passar onde eu tiro minha fortuna. Então a sua sorte é que Abel Ferreira tem o maior salário. Boa tarde, eu cheguei na redação ali, os caras falaram... O Pânico tem os comediantes lá, né? Como é o Morgado? Tem o Morgado. O pessoal falou agora tem o palhaço da Pan. Aí vem puxando o saco do Palmeiras. Tem o quê? O palhaço da Pan. Tá a redação do palhaço da Pan. Ó, palhaço rico. Se é pra ser palhaço, eu prefiro ser palhaço rico. Já vou pra quanto em cima de você? 1.300. R$1.300 em cima do meu bobinho. No final, eu vou sorrir igual a Ieda. A Ieda sorri pra morte. Agora, deixa eu falar um negocinho pra você. A sua sorte é que Abel Ferreira tá rico. É o maior salário hoje de treinador no Brasil. E eu não tô precisando dos seus 100 hoje. Mas como que você aposta contra o Palmeiras do Abel, amigo? Com 2 a menos eles ganharam do Galo, Vamp. Rapaz do céu. É bom que os programas são gravados.
E todo mundo vai lembrar. O Abel, retranqueiro, não presta, ganhou porque é de um erro. Eu lembro. Ué, mas eu sou o primeiro a falar, meu amigo. Eu abri o programa porque você chegou atrasado. E o Dorival, Dorival é bom? Dorival é bom? Você é o jogador chileninho. Dorival é bom? Que chegou atrasado. Dorival é bom? Dorival? Eu sempre falei que ele é um bom treinador. Bruno Prado. Eu falei, Bruno Prado, eu falei ou não? O Bruno Só que eu falei, não é o treinador ideal pro Flamengo nesse momento, falei. Mas falei que era, aqui eu não corro de nada, irmão. Você é tão frouxo que você me botou frente a frente com o Pet e falou assim, fala agora. Isso é moleza, Isso aí foi a cabeça do Mauro Betti. Chico, isso é moleza, Chico. Fala agora que ele é pior que o Arrascaeta, eu falei. A temporada acaba em dezembro, depois da Copa do Mundo. Termina em novembro. Brasileiro, Libertadores, né? Novembro. Vamos ver. Libertadores em outubro, no fim de outubro. Felipe Luiz tem que renovar o contrato no Flamengo? Tem. Olha lá, isso aí mudou. Tem. E os R$100? Que loucura, o Mauro Betti, ele já vazou a cabeça do Mauro Betti duas vezes. O Mauro me segurou no elevador, ele tá com a camisa, uma vez aí, ele tá com a camisa verde, ele falou, Vamp, segura aí pra gente chegar junto. Eu digo, pô, somos família, eu vou chegar junto com você. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Eu falei, eu falo há muito tempo que o Abel calou minha boca. Eu não tenho, meu amigo, deixa eu te falar, o dia que eu tiver medo de assumir o que eu falo, falei que o Abel era excessivamente defensivo, falei chupa-pilhado o tempo inteiro, que a torcida do Palmeiras falou chupa-pilhado, e hoje ele é o melhor treinador em atividade no Brasil. Verde é homenagem ao Palmeiras. Né? Claro, porque eu vim com a máscarazinha do Abel. Se eu tô com a máscarazinha do Abel, eu tenho que estar de verde. Agora, vai dizer que é inteligente da sua parte. Você, se der uma final argentina, se der uma final de argentino, você vai lá? Se der uma final de argentino, eu vou de cueca na final. Parece que todo mundo quer te ver de cueca. Se der uma final de argentino, eu vou de cueca no estádio em Guayaquil. Cueca. Não dá, irmão, não vai dar. Aqui vai dar final de argentino. Vai dar final de argentino nunca. Não, a verdade é o seguinte. O Bruno falou aqui agora, tava ali estudando. Como é que pode? Agora o Atlético Mineiro não pode mais reclamar de nada, nada. Porque tem aquela reclamação lá da... Eu sou galo forte vingador. Eu fui ver aquele jogo lá contra o Flamengo lá, que deu aquelas expulsões no primeiro tempo. Achei que os jogadores do Atlético mereciam ser expulsos mesmo. O Reinaldo dá uma voadora no Zico. O jogo de ontem, no Mineirão, o jogo do Mineirão, tava 2-0. Não teve interferência de arbitragem, de nada. E no jogo de ontem, no estádio do Palmeiras, casa do Palmeiras, tricampeão, atual bi seguido, o árbitro foi expulsou 2 jogadores do Palmeiras em casa. Quando você viu isso na Libertadores? Muito difícil. Imagina ser contra o Galo isso. E é isso que eu tô falando. Iam falar a vida inteira. É isso que eu tô falando. E outra, uma coisa que a gente falou ontem no Canelada, né, Mauro? O Palmeiras, em momento nenhum, o Palmeiras teve um jogador expulso com 29 do primeiro tempo. O Danilo, não é um jogador. Um jogador importantíssimo. Meio campo. Em momento nenhum o Palmeiras teve aquela atuação de tentar cavar uma expulsão do Atlético. Não, e outra coisa, não fez cera. Ele meteu um volante. Palmeiras administrou. Saiu um volante, ele deixou impressionante. Boa tarde a todos mesmo. Não fez cera, né? Tá com a camisa por baixo aí, irmão? Tô com a do Palestra Itália mesmo por baixo. Não fez cera, não fez nada. Jogou bola, tentou não jogar, até criou uma outra chance. O Galo teve 7, o Palmeiras teve 2. E é perceptível, né, Bruno, Vamp, o foco do Abel quando o Danilo é expulso. Você vê que ele já vai pro banco ali do lado do auxiliar dele, as câmeras da TV, elas pegam o Abel o tempo inteiro, ele já começa a planejar ali o jogo com a expulsão do Danilo e, claro, falar sobre essa força mental do Palmeiras. A gente fala muitas vezes, mas é realmente impressionante. Você não viu um Palmeiras descontrolado depois da expulsão do Danilo. Não foi um Palmeiras descontrolado, pelo contrário, foi um Palmeiras organizado. Por um lado, essa força mental do time se manter focado, sem perder o controle, e por outro lado, o Danilo, né? Que erro juvenil do Danilo, que é realmente um garoto jovem, mas é jogador já de seleção brasileira. Uma entrada como aquela, sabendo que tem VAR, é ingenuidade demais ele achar que ele não poderia ser expulso. O Danilo foi no mínimo ali precipitado ali, foi expulso justo. Acho que as 2 expulsões foram justas e manteve um critério ali. As 2 expulsões foram parecidas. O Danilo até mais violento que a do Scarpa, mas foi um critério. Os 2 com o pé acima ali da bola e acertaram o adversário. E o Abel, ele ajustou, claro, quando você fica com 10 é o natural, 2 linhas de 4, 1 na frente. E ele ajustou com os que estavam ali, né? Ele deixou o Dudu na frente,
Trouxe Rony e Scarpa pelos lados, e o Rony e o Scarpa, eles já fizeram muitas vezes esse papel do lado de campo, às vezes formando até linha de 5 na defesa, até contra o Chelsea chegou a ser linha de 6 com os dois ali. E no meio eu achei que, até no intervalo, ele voltaria com o Gabriel Menino, talvez, né? Ele manteve Veiga e Zé Rafael. Né? Na segunda linha ali, ele tinha Veiga e Zé Rafael como volantes, né? E Rony e Scarpa pelos lados. E aí tem aquela coisa, né? É um time, é o coletivo, é um time bem ajustado. Porque muitas vezes quando tem um time com vários jogadores de qualidade, aí você monta, será que dá pra jogar assim, com esses jogadores de meio campo mais leve? Aí vem alguém e fala, e quem que marca? Quem é? Se o time for bem ajustado coletivamente, você pode jogar com 10 jogadores, um a menos, e os seus volantes podem ser Veiga e Zé Rafael. E não sofrer tanto por causa disso. Claro que o Atlético teve as suas oportunidades, mas o Abel ele ajustou o time. O Zé Rafael ele virou volante em 2020 com o Luxemburgo. O Luxemburgo trouxe o Zé Rafael para volante. Antes ele era um meia ou até às vezes um ponta. Então são dois caras ofensivos que jogaram de volantes, e porque o time coletivo é muito bom. Então você não precisava, não foi necessário meter um marcadorzão ali para segurar. Não, ele segurou com Veiga e Zé Rafael. Bruno, e não será surpresa nenhuma se surgir, eu não tenho essa informação porque até não assisto treinamentos do Palmeiras. Então, não será surpresa nenhuma se nas próximas horas surgir a informação que o time também treina em desvantagem. De um lado 11, perfeito, ele com 10. Perfeito. Não será nenhuma surpresa para mim se aparecer em algum momento, nem que seja para testar, 9 contra 11. Não será nenhuma surpresa. Porque tem... lembre-se que depois daquela vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, surgiu a informação que ele treinava dessa maneira. Treinava esperando um erro, esperando um escorregão, esperando que acontecesse mais ou menos um lance parecido com aquele que permitiu a conquista do título. Então, não será nenhuma surpresa. Não sei se aconteceu. Mas também não é novo isso. É esquecido. Talvez o professor Abel tenha... Nossa, ele já está lá há um tempão. Em algum momento ele deve ter treinado. Se acontecer, vamos testar. E os caras estavam com aquilo na cabeça. Porque claramente os jogadores do Palmeiras, o time do Palmeiras, entra com as coisas na cabeça. Na cabeça fria mesmo. Tipo assim, se acontecer, eu vou fazer isso. Eu tenho essa alternativa. Entendeu? E outra coisa, né? Olha, não estamos repetindo coisa que falamos aqui, por isso que foi bom. O Asmar brincou, falou: não, eu cutuquei o Abel, mas eu reconheci o Abel na medida que as coisas estavam acontecendo. Então, foi exatamente isso. Lembra? Olha, o Abel põe qualquer um para jogar e o cara não decepciona. Né? Pode não ser exatamente como titular, mas ele não é uma tragédia. Então os caras estão aproveitando, e todo cara que entra na orquestra, a gente falou, olha, a memória do espectador, do ouvinte, é uma memória forte, muito mais do que a gente, porque a gente costuma falar alguma coisa no programa e esquece que falou no dia anterior, ou não é verdade? Então, mas eles lembram. E a gente falou isso aqui. Puxa vida, quem entra toca direitinho na orquestra, não decepciona. E é por isso que eu bato naquela tecla que o Palmeiras não saiu loucamente no mercado para fazer contratações, embora tivesse um bom recurso financeiro. Não, e o próprio Abel, o Vamp, ele fala de uma situação que ele dá a dica pro Cuca do que o Cuca deveria ter feito. Porque eu acho que o Cuca é sensacional. É o que o Cuca falou. Porque o Cuca foi muito mal ontem. Aí o Cuca tem a cara de pau de dizer, que a gente vai mostrar também depois, que se tivesse 11 contra 11 ia ser mais fácil ele ganhar o jogo. Aí ele só pode estar de brincadeira. Mas Val, não, calma. Você tem um jogador a mais desde os 29 do primeiro tempo. 2 a mais desde os 36, até expulsou, tá falando com o Vanderlei, a função tolíssima do Vargas também, né? Não, mas o Vargas... acabou o jogo. Essa é a verdade. Olha, é uma tese que dá pra defender mesmo. Óbvio, ele não tem de uma estupidez. Aquilo. Ele falou, não quero bater esse pênalti, quero tirar o corpo fora, vou ser expulso. Porque era um negócio impressionante, como foi lamentável do Danilo, nem é do Danilo, né? O que ele fez, o próprio Scarpa, do Danilo pior, como já destacou o Bruno,
Mas assim, uma força mental realmente absurda. Agora, no caso do Cuca, eu até entendo que ele tentou pensar. Fosse 11 contra 11, o Palmeiras talvez saísse mais, desse um contragolpe pro Galo, com a força da torcida, a animação, aquela coisa que a gente acontece. Eu entendo o que ele quis dizer. Talvez não fosse o caso, né? Porque, pô, como assim, né? Ainda mais contra o time que é o bicampeão da América. Mas, de novo, pro Galo foi muito dolorido. De novo, o Galo tem um trauma de pênaltis, embora tenha ganhado com o Cuca, aquela Libertadores fantástica, das mais emocionantes, das maiores torcidas que o Brasil já teve por um time, foi aquele Galo fantástico, o Galo doido do Cuca. Mas assim, voltou um pouco daquele trauma dos pênaltis, como foi em 77, quando o maior vice-campeão da história do Brasil foi o Galo. Ele tinha 11 pontos a mais do que o campeão São Paulo, pela burrice regulamentar, teve que disputar nos pênaltis e perdeu o primeiro dos 6 títulos do São Paulo para o São Paulo do Valdir Pérez. Mas assim, foi muito dolorido, foi muito traumático. Porque se não souber como foi nem o jogo de ida e nem o jogo de volta, normal. Aliás, os últimos 6 clássicos entre Atlético e Palmeiras foram empates, né? E ele perdeu no ano passado pelo critério de desempate, agora perde pelos pênaltis, que mudou o critério, e 0-0 contra o Palmeiras, normal, quer dizer, normal não, ótimo pelas circunstâncias, grande resultado. Se a gente não soubesse exatamente como foi o jogo. E aí é dolorido e perder pela primeira vez em que o Abel consegue nos pênaltis ganhar um jogo. Que é a coisa meio maluca. Esse Palmeiras, que é impressionante na força mental, na hora dos pênaltis não tinha. E ontem foi fantástico. Aliás, estou perguntando para os estatísticos de plantão, a última vez que o Palmeiras bateu 6 pênaltis e não errou nenhum. Olha, faz tempo. Primeiro vamos mostrar a fotinho Não ia com o do Bruno Galhaço, não? Cuquinha, o Cuquinha, criancinha no colinho do Abel. Olha aí, o Abel é o pai do Cuca, essa é a verdade. O Abel eliminou o Cuca, venceu a final na Libertadores de 2020, o Santos do Cuca, tirou o Atlético Mineiro do Cuca no ano passado na semifinal e agora tira de novo do jeito que foi. Do jeito que foi, com um jogador a menos desde os 29, 2 jogadores a menos desde os 37, 38 do segundo tempo. E o Abel, Vamp, já que ele é o pai, é o papai do Cuca, o Abel deu uma dica pro seu filho na coletiva de imprensa o que o Cuca deveria ter feito para vencer a partida com um jogador a mais. Queria saber se você concorda com o que o Abel falou que foi o grande erro do Cuca com 11 contra 10 no jogo de ontem. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha 7 jogadores, por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os 2 pontas por fora, os 2 laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos jogadores dentro do nosso bloco. Dentro do nosso bloco, tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Isso foi para nós, foi mais fácil de controlar. Claro que nós com menos um, nós como é que conseguimos atacar com uma equipa com a qualidade que ele tem? Ele sabe e reconheceu isso, que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado. Foi ele que disse, não foi eu. E acho que quando ele vir o jogo vai perceber que a nossa equipa foi muito competente, mas que há ali uma outra situação que ele podia ter aproveitado também. E quando eu vi o adversário jogar por fora, nós conseguimos fazer uma boa parede e eu acho, posso estar enganado, eu acho que nós chegámos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário. Vamp, ele dá uma lição de tática pro Cuca. Eu quero saber, você concorda que realmente o Cuca ficou muito por fora e a defesa do Corinthians é muito firme, principalmente em jogada aérea? Defesa do Atlético, do Palmeiras. Eu falei quê? Corinthians. Não, Palmeiras, então, desculpa. Tá apaixonado pelo Corinthians. Fala. Tem dia que ele veio de verde, tem dia que ele veio de branco, vai passar. Máscara Jorge Jesus, máscara Máscara do Abel, a máscara dele mesmo, que é a maior de todas. Não, foi gratuito, mas tinha que ser. Foi gratuito, não é verdade. Quando ele fala isso assim, falando, por exemplo, quem viu o jogo, né? Analisa bem, você vê que quando perde o Danilo, o Abel não modifica logo, qualquer outro pega logo outro volante, bota no lugar, tira um atacante. Continuou Zé Rafael, Scarpa e o Veiga. Uhum. Por isso que eu falo que pode jogar um monte de jogador bom. E não um. Tendo a consciência como destacou o Bruno, exato, claro. Ele deixou no manter, manteve aqui, todo mundo, jogando em casa com um a menos, pô. E te falo mais. Mas só que o detalhe, mas também ontem foi fundamental. O Veiga não tá tão bem fisicamente, mas ele também ficou com o Veiga, aí que você precisa ter estratégia,
Pensando nos pênaltis. Pensando em Que tudo, ia mas- perder o melhor batedor. Então, pensando você podia em tudo. botar o Gabriel Menino que tava voltando bem, mas ele também deixou o Veiga até o final por causa dos pênaltis. Tá bom, aí eu tô olhando, o Cuca não vai mexer nesse time não, o Palmeiras com um, pô, vai deixar o Nath Fernandes no banco até quando? Aí ele mexe e tira o Nath pelo Ademir, o Ademir pelo Nath, onde você podia empurrar isso que o Abel que falar, empurrar mais ainda. Só que dentro da carreira, viu, Abel, às vezes você também vai pegar algum time que tá com 10 e às vezes também você não vai furar a barra. Sim, claro. Dentro da carreira acontece Então tá, isso. mas ele tem razão? Você acha que ele tem razão nessa Tem, crítica? lógico. Realmente o Cuca Não é ficou crítica. muito Não, jogando por fora. Não é crítica, tá bom, mas, Mas não é nada usual. Fala isso. Ainda conhecendo, mas- o Cuca deve estar espumando Mas se eu ainda não me engano, mais. essa resposta foi porque falaram pra ele que o Cuca falou, não, se tivesse com 11 contra 11, seria... o Abel- Aí ele deu meio que uma o resposta, Abel, meio que, daria pra fazer isso aqui. Como o Rogério Ceni deu pra ele também a resposta. Sim, sim. Né? Que chegou, não, na o Copa Abel do falou Brasil. uma coisa e chegou pro Rogério Ceni outra. É Lá na complicado isso. coletiva. Aí o Rogério falou: eu dei azar hoje, dei azar, como foi? No Flamengo, quando eu peguei, dei azar em tudo quanto é lugar que eu peguei. Mas é interessante, claro que o Abel sabe muito mais de futebol, do Palmeiras, do confronto e tal. Mas é interessante porque dentro disso que ele fala, e é verdade, por exemplo, o Hulk acabou o jogo mais aberto pela direita, bem aberto, alargando o campo, que é um conceito meio básico. Se tem um jogador mais, se tenta alargar o campo. Mas é interessante, o Cuca, quando ele tira o Ademir e abre o Zarate à direita, e eu teria sacado o Jair e teria feito talvez uma bobagem, que o Jair teve aquela baita chance de cabeça e podia ter feito o gol da classificação do Galo. Ele dá, ao mesmo tempo que ele abre o campo, ele coloca um jogador que é mais de armação, embora o Zarate possa jogar muito bem à direita. Então você vê como tem várias nuances, mas eu acho que o Abel é isso que o Bruno está várias falando. formas de Ele ganhar. responde em cima da resposta do Cuca, é uma Tem alfinetada. várias formas de ganhar e quando Claro. se ganha, gente, aqui tá. Tudo dá certo. Por cima, por exemplo, a bola do Hulk podia ter entrado. Isso. Não, e tem outra, Vamp. A trave, a trave. O Atlético, Discurso, o Atlético tem como ponto forte os laterais. Ele tem o Arana e ele tem o Mariano. O Arana até saiu no fim do jogo. Mas ele tem os dois como jogadores muito importantes. E outra, das laterais, teve a principal chance do Galo, que foi dado o impedimento, mas eu acho que não estava, eu acho que o VAR revisaria, que foi um cruzamento do Mariano, que o Keno cabeceia sozinho, de peixinho, e cabeceia pra fora. Velho, Foi o Jair ou foi o Keno? Foi o Jair. Jair. O Jair cabeceia pra fora. Foi a principal chance do eu achei que Atlético. ele estava impedido, que eu não vi o goleiro do Palmeiras, o Everton, reclamar. Eu também achei que ia ser impedimento. aquele lance. Mas veja, já citamos aqui momentos de pressão do Atlético, né? Mas esse é outro mérito do Flamengo, do Palmeiras. Esse é outro mérito do Palmeiras. Ele foi pressionado por um time importante, por um time grande. Sim. Não é verdade? Claro, o Galo, tem uma pô, campeão de tudo no Brasil. O Nogueirópolis chegou lá, deu uma estilingada. Não, ontem foi jogo de time grande, foi um jogão. O Hulk falou que, olha, agora nós perdemos, nós somos uns merdas. Ele falou isso, tá certo? Quer dizer, não é assim, eu também acho que não é assim. Eu não acho que... Tudo bem, o Atlético jogou um pouco menos do que vinha jogando quando estava embaladinho e tal, mas é um timaço, é o pior adversário que podia ter pro Palmeiras, era o Atlético. Tirando o Flamengo, sim. Hoje, Claro, sim. não, são os três, né, que a gente Sim, cita, sim, mas sim. na situação, era o Atlético. Poxa vida, e aí o Palmeiras passa, não importa. Teve preciosidade nas cobranças de penalidades, que num retrospecto de alguns anos ele vinha tropeçando sempre. Além disso, ele quebrou essa marca. Então eu acho que foi muito justo, foi um jogão, e eu não acho que o Atlético é uma porcaria. E ó, pode falar. Não tem informação, até agradecer muito ao Bruno Elias, dos maiores estatísticos do Palmeiras, que está vendo o programa aqui com a gente. O negócio há quanto tempo o Palmeiras não batia 6 pênaltis, ele trouxe a informação. 15 de janeiro de 2020, na Florida Cup, Palmeiras Independente e Atlético Medellín, foi 10-9, o Jailson pegou o pênalti final, era o jogo que o Palmeiras havia batido. E que também nem sem conta perder. muito, né? Porque aí não tem pressão. Florida Cup, você bate pênalti com não é a Mickey, mesma coisa, exatamente. não é bate o teto, claro ponto, que não é a mesma coisa. Mas, realmente... Evidente, mas é muita coisa. Tinha perdido 10 das últimas 9. Sim, é um negócio... E é interessante, e o Vampeta, eu falo pra ele, não é sacanagem, é um fato. O Vampeta ajudou o Palmeiras a mudar a história que ele tinha dos pênaltis. Até
99, até quando o São Marcos foi canonizado, naquele jogo das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras não gostava de pênaltis. A partir, sobretudo, do São Marcos, é que começa a virar o jogo. Aí o Palmeiras vai, ganha um monte de coisa de pênaltis. E eu tô falando do Palmeiras, que é o assunto aqui, mas isso é no futebol mesmo. Vai mudando os jogadores, aí tem um time, pô, nos pênaltis é beleza. Outros não. Então, assim, o Palmeiras, não vou dizer que a partir agora vai ganhar tudo, mas era impressionante como estava se dando mal. Aquele Palmeiras nos pênaltis foi o Boca, que ganhou um monte nos pênaltis. E isso eu conversei até com o próprio goleiro, o Córdoba. Sim. Numa época que não se estudava tanto, você não tinha tanto acesso, era a terceira disputa de pênaltis em 2000 naquela Libertadores. O Córdoba acertou todos os cantos que ele foi, porque ele já sabia os batedores. Era primeiro do Boca. E isso acontece também. Hoje é muito mais fácil. Você tem os centros de inteligência dos clubes, e até pelo YouTube você consegue ver os pênaltis. Na época, não. E o Córdoba acertou ele errou só um canto. O do Roque Júnior, que naquela temporada não havia batido o pênalti.